Olá, vamos para mais uma aulinha. Hoje, 1º de junho, vamos continuar aprendendo a palavra de Deus, né? Vamos orar então, pedir a ajuda de Deus para aprender a palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra e a vivê-la, Senhor. Pessoa, cada um que assiste, cada um que ouve essas palavras, que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, ó Deus, para cada alma, para cada vida, Deus. Pessoa, que o conteúdo seja transmitido com qualidade e haja edificação. Que o Senhor venha ajudar a tirar qualquer dúvida que possa surgir. Em nome de Jesus, amém. Bem, depois de orarmos, agora vamos para a nossa musiquinha que nos ajuda a entender algum aspecto da lição de hoje. Vamos cantar uma musiquinha muito conhecida, eu acho que você já conhece. Se não conhece, presta atenção, é bem fácil, é assim, ó. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Leia a Bíblia, essa oração se quiser crescer. Bem, essa foi a nossa musiquinha, espero que você tenha aprendido a importância de ler a Bíblia e fazer a oração. E hoje nós vamos aprender uma história de alguém muito importante para a composição da Bíblia. Para que a Bíblia fosse escrita, essa pessoa foi muito importante. E essa pessoa é um fariseu chamado Saulo. Saulo significa o desejado. Ele era um fariseu, aquelas pessoas que usavam aquele negócio, um pano assim na cabeça, que era... Eu usei um vídeo passado aí, tá aí no canal, você pode ver. Então esse fariseu era o povo da época de Jesus lá, que eram os mestres da lei, que ensinavam a lei para o povo, mas eles não praticavam a lei de acordo com a vontade de Deus. Eles eram inimigos de Jesus, né? Tentaram todo o tempo derrubar Jesus. Então, depois disso, nós vamos ver o seguinte. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pegue a sua Bíblia. A nossa contagem hoje vai ser só com a voz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pegue sua Bíblia agora. 1, 2, 3, 4, 5. Uma contagem diferente, eu contei regressivamente, progressivamente, ou seja, para trás e para frente. E agora nós vamos para a nossa lição. A minha Bíblia está aqui, ó, veja aqui, ó. Minha Bíblia aqui, ó. Ela está aqui. Já abri aqui em Atos. Atos é o quinto
livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos é o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Conta essa história. Um pouco dela, né? Então, a gente aprende isso aqui sobre Atos, que é o 5º livro, Atos dos Apóstolos, quando Deus vai construindo a igreja. E a gente vai aprender um pouco sobre isso com a história de um fariseu. Vamos ver quem era esse fariseu? Chamado Saulo. E o verso 1 nos diz: respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para que ele, quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele prendesse e trazê-los presos a Jerusalém. Então Saulo, ele é um fariseu, ele ia na sinagoga e queria prender quem fosse do caminho. Sinagoga, como já expliquei, você pode ver a foto aqui, era o local onde os judeus se reuniam para aprender a palavra de Deus, para aprender a Bíblia, para aprender sobre o que Deus tinha falado. Eles se reuniam lá e lia-se a lei lá. E ele queria prender as pessoas que foram do caminho, que eram os crentes. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14,6. Então os crentes passaram a ser conhecidos como pessoas do caminho. E ele foi lá e chegou no sumo sacerdote e disse: eu preciso de cartas para prender os que são do caminho. E o sumo sacerdote disse: está aqui o mandato de prisão, pode ir lá em Damasco e prender. Então ele viajava e, aproximando-se de Damasco, que era também a cidade natal dele, onde ele nasceu, de repente brilhou uma luz, assim, uma luz muito forte, assim. Ele caiu assim, a Bíblia diz aqui no verso 4, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os arguilhões. E ele, trêmulo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá será dito o que tu deves fazer. E os homens viram o que com ele tinha acontecido e ouviram a voz, mas não viram homem nenhum. Então, aqui nós vemos que o Saulo, ele se encontrou com Jesus quando ele chegava em Damasco. E aqui Jesus fala que o Saulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo o próprio Jesus. E duro era para ele chutar contra os aguilhões. Aguilhões é tipo uma vara de ferro, uma vara com uma ponta de ferro. Então, deve ser dolorido chutar uma vara de ferro com uma ponta de ferro, não? Então é isso que a gente vê aqui. E aqui nós vemos duas mudanças que acontecem com Paulo. Primeira mudança é no verso 8. E levantando-se da terra, abrindo-se os olhos, não via nenhum homem, mas, guiado pela mão, o levaram para Damasco. Então, e o verso 9 também nos ajuda a entender. Ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. Então aqui ele ficou cego, não conseguia enxergar. Veja só como ele ficou. Faça o seguinte: coloque a mão no olho assim e tente enxergar. Coloca a mão no olho,
tenta enxergar. Você não está vendo nada. Está cego, está escuro. Não é? Está tudo escuro, eu não estou vendo nada. Não é para espiar assim, ó. Não, é para ficar cego assim, ó. Então ele ficou assim, não enxergava nada. E depois ele foi para Damasco, guiado pelas pessoas. E a outra mudança que aconteceu com ele foi no verso 11, que nos diz o seguinte: e o Senhor que a gente já vai ver já, que foi quando Deus chamou um crente chamado Ananias para ir atrás de Saulo. E Deus disse assim: levanta-te e vai para a rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Então nós vemos aqui que ele era um perseguidor e agora estava orando. Estava agora buscando a Deus. Estava agora tendo comunhão com Deus. Que mudança a gente vê? Vemos uma mudança interna, uma mudança do coração, que é uma mudança que nós chamamos de conversão, arrependimento, ou também metanoia, que é a mudança do caminho. Ele antes perseguia os que clamavam o nome do Senhor, agora está orando, clamando o nome do Senhor, né? Então vemos isso. Nós aprendemos sobre Deus, que Deus ele é Salvador. E quando uma pessoa se encontra com Deus, essa pessoa ela é transformada, ela é mudada. E nós aprendemos isso. Agora vamos ver mais o que aconteceu. E Ananias respondeu Ananias no verso 13: Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então aqui nós aprendemos: mas o Senhor disse, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar meu nome diante dos gentios, reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Nós aprendemos aqui o propósito de Deus em salvar Paulo, para que ele anunciasse o nome de Deus aos gentios, filhos de Israel. Gentios é todo o povo que não é judeu, todas as pessoas na terra que não são judeus são gentios. Os reis são aqueles que governam, né? Como o presidente, governador, prefeito, todos os reis também, existem reis hoje, como na Espanha, vários lugares. Então nós temos aqui o chamado de Paulo. Só que Ananias fala algo muito interessante, que é sobre o pecado de Paulo. Ele tem autoridade dos principais para prender todos que invocam o teu nome. Aqui vemos Paulo como perseguidor da igreja, como alguém que era perseguidor da igreja, alguém que estava contra a vontade de Deus. Se a gente olhar aqui em 1 Timóteo 13, vamos ver mais detalhes sobre isso. Abra sua Bíblia, lá em 1 Timóteo 1,13, e vamos entender isso aqui um pouquinho. Espera só um pouquinho. 1 Timóteo nos diz o seguinte: a mim eis que dantes fez blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia porque fiz
ignorantemente, na incredulidade. Então ele se coloca aqui como um blasfemo e perseguidor. Alguém que ofendia e perseguia, como a gente viu aqui que ele veio para prender. Esse foi o pecado, porque ele estava indo contra os planos de Deus. Então, a gente pode aprender que a gente peca quando vai contra os planos de Deus. E aprendemos isso. Nós aprendemos sobre a salvação. Vamos continuar para aprender sobre a salvação. Ananias, verso 17. Ananias foi pelo caminho e entrou na casa e, as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas visão e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram-lhe os olhos como se fossem escamas, e ele recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Se a gente olhar também em Atos 22:16, vamos lá, Atos 22. Atos 22:16 nos diz o seguinte: E agora, por que detens? Levantas e seja batizado, e lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui nós aprendemos sobre a salvação. O único meio da gente ter salvação é invocando o nome do Senhor. Veja só o que o próprio Paulo escreveu. O próprio Saulo, que depois ele tem o nome mudado para Paulo, escreveu em Romanos 10. Romanos 10, versículo 10. Porque com o coração, 9 na verdade, se confessares com tua boca que Jesus, ao Senhor Jesus, e creres no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Porque toda a Escritura diz: todo aquele que lhe crê não será confundido. E o verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exatamente o texto que eu queria. Nós aprendemos que invocando o nome de Deus eu sou salvo. Essa invocação acontece com uma crença no coração e uma fala na boca. E foi isso que Paulo fez aqui em Atos 20. Ele rogou a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Como eu faço isso? Como eu peço a Deus perdão dos pecados? Como eu posso fazer essa oração? É bem simples. A Bíblia nos diz que devemos confessar a Deus o nosso pecado. O que é confessar o pecado? Confessar o pecado é dizer a verdade sobre o pecado. Sendo Deus a verdade, então eu vou dizer aquilo que Deus diz sobre o meu pecado, não aquilo que eu acho, o que está na Bíblia, né? Então, no caso de Paulo, o pecado dele foi perseguir a igreja. Vamos ver lá o que diz em 1 Coríntios 15:10. Já estamos em Romanos, andamos um pouquinho para frente. Temos Coríntios 15:10, diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. Sua graça foi concedida a mim. Não foi em vão, mas trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui é o verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo,
porque persegui a igreja de Deus. Então ele reconhece aqui o seu pecado de perseguir a igreja de Deus e reconhece a sua indignidade. O pecado nos traz uma indignidade, ou seja, que nós não somos aceitos por Deus. Mas agora, pela palavra de Deus e pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo, a gente alcança graça, assim como Paulo alcançou graça. Graça foi concedida a mim, não foi em vão. Então Deus concede uma graça ao apóstolo Paulo. Ela é perseguidora e agora se torna um servo de Deus. Era alguém indigno e separado de Deus e agora se aproxima de Deus. Aprendemos aqui sobre o amor de Deus e o seu perdão com os nossos pecados. Porque o testemunho de Paulo registrado aqui é também o exemplo do que acontece que aconteceu comigo e o que acontece com você, ou o que aconteceu com você, se você já creu, o que vai acontecer com você quando você crer, que é ser transformado por Deus, é achar a graça de Deus. E é isso que nós aprendemos sobre a salvação, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a graça de Deus. A Bíblia nos diz que a graça é o favor de Deus, que nós não merecíamos. O favor, qual é esse favor? É o favor deles nos dar vida, morrendo em nosso lugar. É o favor dele nos chamar como filhos. Nós temos um relacionamento, nós temos acesso a Deus, perdão de pecados, como Paulo teve esse acesso orando a Deus. E vamos voltar lá para terminarmos o nosso aprendizado de hoje. A aula está acabando. Vamos lá, preste atenção nessa aula sobre conversão. Até rimou, preste atenção nessa aula sobre conversão. Vamos lá ver o verso 19, Atos 9, 19. Só o final dos 18, e levantando-se foi batizado. Então, quando alguém recebe a Cristo, depois que ela aceita, tem essa conversão, crê em Jesus no seu coração, com sua boca confessa, tem o perdão de pecados e alcança a graça de Deus, ela é batizada, que é o batismo, que é esse testemunho. Você vai imergir numa água, né? E vai, através desse testemunho, declarar que você morreu para a sua velha vida, como Paulo aqui morreu para a sua vida de perseguidor e ressuscitou para uma nova vida com Cristo. E aqui, no caso de Paulo, nós vamos ver que Deus escolheu ele para levar o nome dele aos gentios, os reis e os filhos de Israel. Então a nova vida de Paulo seguiu o caminho, o plano traçado por Deus. E Deus tem um plano para a vida de todo aquele que crê, que é o mesmo plano, embora com certas diferenças. Então aconteceu isso, e tendo recebido alimento, foi fortalecido e esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então ele teve aqui um momento de comunhão com a igreja. Para você que já é crente, que já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aprendemos que depois que cremos em Cristo, temos que ter um tempo de comunhão com a igreja, com os discípulos, ou seja, com aqueles que seguem a Jesus, que estavam em Damasco. Se a gente olhar em Atos 22, 17, vamos olhar lá rapidinho, diz o seguinte: e aconteceu que, retornando para Jerusalém, enquanto orava no templo, caía em êxtase. Aqui Paulo está contando o seu testemunho para está contando o seu testemunho de novo, né? Para uma pessoa. Parece aqui que ele está se defendendo num tribunal
contra os acusadores dele, né? Então ele está contando o seu testemunho aqui, fazendo uma defesa perante os reis, como a gente viu que ia acontecer. E ele conta que ele voltou para Jerusalém e esteve orando. Então aqui vemos que depois que nós se convertemos a Cristo, devemos viver uma vida de oração e uma vida de crescimento, uma vida de comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Eu sei que nesse tempo de quarentena, talvez você não esteja indo para a igreja, mas tenha o seu tempo devocional com Deus, orando sozinho em casa, orando com sua família, lendo a Bíblia. Isso vai fazer com que você cresça e conheça mais a Deus, né? Aprenda a obedecer a Deus, a ser um filho de Deus, um filho da luz, um filho do dia. Assim como Paulo, que foi chamado a pregar o Evangelho depois que se converteu. E esta foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Fique na paz e até a próxima.